que vai enviar insumos médicos, além de 27 médicos e paramédicos do Exército. Portugal registrou mais de 5.800 casos, mas na segunda-feira os números são baixos, 275 mortes. Um país que foi exemplo no começo da pandemia, vive hoje um caos. Olha, a nossa solidariedade ao povo português aí, nossa solidariedade aos nossos irmãos portugueses, nossos descobridores, colonizadores, a quem a gente deve muito, né? Uma solidariedade aí ao povo português, quando a gente vai lá, é muito bem tratado. Então, a gente é solidário ao mundo inteiro, mas Portugal nós temos um carinho especial. Obrigado ao Felipe e à dona Silvana, que não perde um Brasil Urgente. Aliás, eu falo sempre da dona Silvana, eu queria saber se alguém da família do Barão assiste o Brasil Urgente. Hein, Barão? Sempre, Datena. Dona Fátima está lá sempre te acompanhando, em Atibaia. Então, agora é Felipe Quiri e dona Silvana, e a dona Fátima em Atibaia, que é mãe do Barão, e o fruto não cai longe da árvore. Se o Barão é gente boa assim, a mãe dele é fantástica. A mesma coisa com a dona Silvana e o Filipinho. Barão, você disse que não tem notícia. Obrigado, Felipe. Você e o Big Ben vão acertar a hora pelo Big Ben, hein? O Barão, tem notícia boa? Eu esqueci de perguntar uma coisa pro Felipe. Ele desligou ou não? A vacina de Oxford. A vacina de Oxford é que estava sendo examinada aí pela comunidade europeia. Importante para nós. Datena, foi aprovada para uso emergencial, mas está uma briga danada entre a União Europeia e a AstraZeneca. Inclusive, a França e a Alemanha ameaçam levar o caso à justiça, porque a AstraZeneca não vai conseguir entregar as 100 milhões de doses prometidas até o fim de março, vai entregar 40 milhões. Faltam insumos médicos em todo o planeta para se produzir vacinas e também há problemas nas fábricas da Bélgica e também da Holanda. Então, inclusive, a União Europeia está brigando aí com a AstraZeneca. E se falta aqui para a União Europeia, Datena, bem provável que falte para o Brasil também. Imagina o Brasil, falta nos Estados Unidos. Tem a Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson. Imagina aqui, no Brasil. Notícias da Covid, direto dos Estados Unidos. O Barão já adiantou que não tem nenhuma notícia boa. Então vamos começar pelo número de casos, não é? Dos Estados Unidos, que eu vou ficar de olho aqui no número de internações, como é que está o número de internações e se há tendência de baixa nos outros números. É que hoje é subnotificação, mas mesmo na subnotificação americana dá para perceber, porque são muitos casos, é o epicentro da doença. Atena, vamos lá, 111 mil número de casos, novos casos, 111 mil. O número de internações está despencando aqui no país, é uma boa notícia, chegando a 90 mil, a gente falava até agora há pouco em 130 mil, baixou para 90 mil o número de internações no país. E o número de mortos é aquele número de segunda-feira, que é desatualizado, são 1.875 mortes. Tá tendo? Eu falei que a pior notícia é que o mês de janeiro aqui no país, nos Estados Unidos, foi o que mais teve mortes. Foram 90 mil pessoas que morreram por causa da Covid. Desde o começo da pandemia, foi o mês com o maior número de mortes, uma média de quase 3 mil óbitos por dia. Há uma expectativa ou uma torcida para que esse número caia a partir de agora. De fato, vem diminuindo da Atena, mas sem dúvida nenhuma o mês de janeiro foi o mais terrível. Sobre vacina, rapidamente. Essa semana, a Johnson & Johnson, o laboratório Janssen, deve pedir autorização para o uso emergencial nos Estados Unidos. Semana passada falávamos sobre a aprovação, ficou ali acima de 60%. Então, nessa semana, o FDA deve receber o pedido de autorização para a vacina da Johnson & Johnson, que é uma dose só, diferente daquelas que estão sendo distribuídas por aqui, da Terra. Bom, o número de infectados de 111 mil me deixa mais tranquilo. Amanhã não deve chegar a 150. Se não chegar a 150, eu repito, isso está sendo analisado pelos cientistas. Pode ser que haja já uma regressão no tal platô da doença nos Estados Unidos, que já viveu a segunda onda, que foi pior do que a primeira. Então, tomara que a gente tenha uma notícia boa com a regressão do número de casos, e não é por causa de vacina que eles estão vacinando mal pra caramba. Pode ser que esse bicho perca. A tendência é a seguinte, o bicho pulou para o Barão, do Barão ele pulou para mim, Deus me livre e guarde. Mas quando ele passa de alguém para o Barão e do Barão para mim, para ele replicar mais, ele é obrigado a perder a eficiência, a capacidade de letalidade dele, né? Se não fossem as variantes, a gente já teria atingido a imunidade de rebanho, a imunização de rebanho.
mas pode ser que até para as variantes alguma coisa parecida esteja acontecendo. Eu estou rezando a Deus para isso, mas os cientistas já estão observando isso, né? Tomara que aconteça. Então, sim, da Terra. Eles não conseguiram chegar a uma conclusão até agora, mas a ideia que você falou é que elas estão defendendo nesse momento. Tomara que seja isso, né, da Terra? Tomara. Obrigado ao Barão e à dona Fátima, direto de Atibaia. Um abraço grande ao Barão, um dos maiores jornalistas do país. Obrigado, Atena. Uma mulher executada no meio da rua com quase 20 tiros. Os atiradores ainda gravaram o crime. Está de brincadeira. Onde é que foi isso, ô Garrafa? Ei, velho, o programa tem 3h30. Se você dormir 1 segundo, aí não adianta. Tem 3h30, tem que ficar ligado pra caramba. Felipe Garrafa, na tela da Band. As imagens que vamos mostrar agora são de uma execução. São cenas muito fortes, por isso iremos congelar o vídeo. O assassino está junto com um comparsa que pilota a moto. Ele se aproxima desta mulher de camiseta rosa. No momento em que ela olha para o lado, são ouvidos disparos. Repare mais uma vez o sangue frio do criminoso. Ele dispara várias vezes a queima-roupa, enquanto outro homem grava tudo. O assassino não espera nem a mulher se virar e já sai atirando. Ela ainda tenta correr, mas o bandido desce da moto e vai atrás. Mesmo depois da vítima cair, ele confirma a execução pelas costas. Enquanto isso, o criminoso que pilota a moto também vai na direção da mulher e atira mais 2 vezes. A dupla disparou pelo menos 16 vezes. A vítima foi identificada como Ellen Karine Soares Silva, de 22 anos. A Polícia Civil de Vitória da Conquista, na Bahia, deverá ouvir testemunhas nos próximos dias. Ainda não se sabe quem são os autores e o que motivou a execução. Olha, você coloca, de repente, a sua mãe, a sua irmã, a sua prima, no lugar dessa moça e vê ela sendo morta com essa violência. 20 tiros. Um dá 18, outro dá 2. A moça cai, o cara desce da moto, vai lá e atira. Põe de novo na tela para mostrar o que é a realidade. Para quem adora defender bandido. Bandido já tem advogado para defender. Mas não é bandido, você é assassino da pior qualidade. Normalmente é pistoleiro contratado para matar sem dó nem piedade, para atirar sem dó nem piedade. Ela mesma atingida se joga atrás do carro, provavelmente já morta, o cara vai atrás e atira. Aí eu pergunto para você, você ainda continua defendendo esse tipo de gente? Que mata, se coloque no lugar da mãe dessa moça, do pai dessa moça, do irmão dessa moça, que mata, mas mata com toda a crueldade do mundo. Mata porque gosta de matar. Não é dar um tiro para matar. É 20 tiros para matar. E aí cruza com polícia, fica todo borrado. Essa é a grande realidade. Fica borrado um maluco desse, um canalha desse aí. Faz nas calças. Esse é o grande detalhe. Quando tenta fazer com a polícia, o mesmo que faz com uma coitada de uma menina sem defesa nenhuma, leva um tiro, aí a polícia leva o maior pau, porque numa troca de tiros legalista, o vagabundo levou tiro. Eu também, se fosse a polícia e alguém atirasse em mim, algum bandido atirasse em mim, eu não daria 20, eu daria 50 tiros em quem está atirando em mim. Porque geralmente é gente desse tipo aí. Eu sou contra o Esquadrão da Morte, mas sou a favor da legalidade, do direito e do dever que o policial tem para meter bala em gente desse tipo. Porque isso não é gente, é monstro. A senhora concorda comigo? A senhora que tem filha? O senhor concorda comigo? O senhor que tem filha? Você, jovem, concorda comigo? Você que tem irmã? Esse cara merece alguma clemência? Eu sou contra a pena de morte no Brasil, porque nós temos um Código Penal tão ultrapassado e tem, às vezes, investigações mal conduzidas, né, que levam inocentes à cadeia. Imagine quanta gente inocente ia morrer, infelizmente, no Brasil, e quanto o assassino ia ser poupado. Então, eu sou contra a pena de morte. Né? Mas se tivesse pena de morte, eu seria o primeiro a executar um cara desse com aquela injeção letal e que ela desse errado, como deu nos Estados Unidos, para o cara sofrer bem. Porque não pode ter clemência para um cara que não pode ser chamado de ser humano
para 2 caras que matam uma menina que vai andando sozinha no meio da rua e toma 20 tiros. Você tem dó de um bandido desse se ele morrer? Vai fazer falta para o mundo? Evidente que não, claro que não. A senhora aí que está pensando, poxa, minha netinha está na rua agora, minha filha está na rua agora. Deus me livre e guarde, que Deus proteja a sua neta, Deus proteja a sua filha. Mas a senhora acha que um cara desse merece viver? A senhora acha? O senhor acha? Isso é terrível. Mas diz a lei que ele tem que ser preso e tal, daqui a pouco sai numa temporária. É por isso que eu acho que as leis têm que ser mais pesadas. Quando nós tentamos leis mais pesadas com aquele pacote do Moro, desmoralizaram o pacote do cara, que ele previa penas pesadíssimas para crimes como esse, crimes covardes e de sangue. Uma jovem é morta num baile funk. Ela recebeu 12 tiros disparados por um homem encapuzado. O Marcelo Moreira é quem fez a reportagem e o meu amigo Claudinho põe na tela. Me ajuda aí, ô Cláudio. Enterrar uma filha aos 19 anos de idade é inverter a ordem da vida. É sepultar junto com ela o motivo da alegria de uma família inteira. No velório e enterro, a dor se confundia com a ausência de uma explicação para saber o que teria motivado um crime tão covarde. Gente, crianças, ouve seus pais, que a gente quer ver só o bem de vocês. Miriam Alves estava só no começo da vida, uma jovem bonita, cheia de planos e alguns projetos. O crime foi durante um baile funk em Cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo. A estudante foi morta com 12 tiros de pistola, a maioria contra a cabeça. Um sinal de que quem matou Miriam estava com muita raiva dela. Datena, segundo testemunhas, o atirador estava de moto e encapuzado para evitar reconhecimento. Ele aproveitou o barulho do baile funk para executar a jovem. Mesmo muito ferida, ela chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. A investigação da Polícia Civil ainda não tem um suspeito, mas para a polícia ele estava encapuzado porque conhecia muito bem a jovem. A família e amigos acreditam em crime passional, mas não apontam um culpado. Testemunhas devem ajudar a polícia a identificar o assassino e a motivação. Bom, eu já disse e repito, não tenho nada contra funk, mas baile funk, que é para onde vai droga, para onde o crime organizado deixa a molecada doidona, que é para onde o crime organizado ganha dinheiro promovendo essas festas, inclusive festa de bacana também. O crime organizado está no meio de festa de bacana também. Eu sou contra o tipo de festa que é realizado, ou a de bacana de rico, ou a de baile funk. Não contra o ritmo, para mim qualquer ritmo é ritmo, você entendeu? Mas tem que, obviamente, impedir que esses bailes sejam realizados, não só por aglomeração, mas porque é coisa de crime organizado. E festa de bacana a mesma coisa. O Garrafa deu defeito na roda gigante ali, por isso que o Takemoto e o Senna estão aí ou não? É que um caminhão tombou, é isso, Garrafa? É isso, Datena. Não foram fazer a manutenção não na roda gigante. Eles estão ali acompanhando o caminhão que tombou ali, as margens ali da Avenida Jacopêssego. Então causa um problema danado no trânsito ali, porque é a saída da Avenida Jacopêssego aí em Itaquera, na Zona Leste, Datena. Tem um parquinho ali, né? Tem um parquinho ali, eu não sei se está fechado o parquinho, está fechado o parquinho, né? Mas o caminhão tombou bem ali na porta, que coisa. Acho que ele perdeu a tangência da curva e tombou ali na porta, né? Acho que é por causa da fase vermelha o parquinho está fechado, né, o Garrafa? Fase vermelha, não pode parque, mas quarta-feira tudo começa... Não pode uma ova. Quarta-feira o Dória disse que o pior já passou. Extraoficialmente, Datena, a informação que eu tenho é que o governo do estado observou que mesmo com o fechamento as pessoas não ficaram em casa. Então perceberam que não tem muito o que fazer ali e você trava a economia e deixa as pessoas em casa e as pessoas não respeitam. Moral da história, o que é que o Bolsonaro falava? Que não adianta fechar as pessoas em casa, que não vai adiantar nada. Que tem que deixar todo mundo solto e pronto, acabou, e deixar morrer. Você concorda com isso? É claro que eu não concordo com isso. Eu acho que o que os europeus estão fazendo, em boa parte, tentando um equilíbrio, quando os casos são violentos como Portugal, tem que fechar, porque senão morre gente. Agora, tudo que o Dória falou que o Bolsonaro fez de errado, ele fez de errado também. Fez até uma coisa, que ele foi viajar para fora do país, foi para Miami
quando ele decretou fase vermelha aqui. Esses políticos são de um cinismo impressionante. Olha, o Bolsonaro não usar máscara, promover aglomeração, estava tudo errado, na minha opinião, desde o começo eu falei. Só que eu fui coerente com o que eu falei desde o começo. Acho que o Bolsonaro é negacionista mesmo e daí por diante. Só que aqui em São Paulo estão fazendo a mesma coisa, no Brasil inteiro estão fazendo a mesma coisa. Durante as eleições fizeram a mesma coisa. Se é realmente por esse motivo que São Paulo vai abrir de novo, porque não adianta nada o governador que viajou para Miami e decretou fase vermelha e, de repente, aqui do lado, em Santos, os caras falam, não vamos respeitar o que o governador está falando, não. Se de novo ele decretou fase vermelha e ninguém respeitou o que ele está falando, ele resolveu abrir para não ser desmoralizado. Esse é o grande detalhe. Olha, um casal é agredido dentro de estação de trem e é jogado nos trilhos. As imagens são impressionantes e narradas pela Carla Ramil. A maldade está pior do que antes da pandemia. Parece que durante a pandemia, o que eu previa de que o pior do ser humano ia aparecer, está aparecendo mesmo. Carla Ramil, olho na tela, olho na Band, ô Claudinho Gigante. Depois de analisar as imagens das câmeras de segurança da estação de trem Guapituba, da CPTM em Mauá, na Grande São Paulo, a polícia conseguiu esclarecer a morte de Leandro Martins da Silva, de 33 anos. Veja que a vítima e a namorada passam pela catraca junto com os filhos. Logo atrás, aparecem dois homens que, após falarem com o segurança, entram na plataforma. A dupla vai atrás de Leandro e da companheira dele. Uma confusão acontece. Repare que o casal começa a ser agredido. A moça é atingida por um chute e cai nos trilhos do trem. Leandro também cai na sequência. Ao ver que a composição se aproxima, ele corre e tenta voltar, mas não consegue e é atropelado. A moça não foi atingida e sobreviveu. Leandro morreu na hora. Da Atena, inicialmente o caso foi registrado como suicídio. Mas assim que a polícia recebeu as imagens do sistema de monitoramento por câmeras da CPTM aqui de Mauá, na Grande São Paulo, percebeu que se tratava de um crime, um homicídio. E não demorou muito para que os agentes encontrassem os suspeitos. E na realidade teriam dois homens, através de uma discussão, uma contenda entre eles lá, teria chutado a vítima, Cristiane, e essa caído aos trilhos do trem e não sei se esbarrou no homem, no marido, e ele também caiu. E ela, na realidade, foi um milagre, né, doutora, ela não ter sido atingida pelo trem, né? Porque pelas imagens ela caiu bem no meio, né, e ficou inconsciente. Em depoimento, os suspeitos negaram participação, mas ao verem que haviam sido flagrados pelas câmeras de segurança, apresentaram uma versão para justificar o crime. Eles estariam todos em um bar, não se conheciam. E esse casal, com dois filhos menores, saíram do bar e foram acusados por uma moça de que ele tentara furtar o celular dela. O que você consegue entender é que eles saíram do bar, esses dois homens, perseguiram as vítimas, descobriram onde elas estariam e lá eles quiseram, acho que, aplicar um corretivo, alguma coisa nesse sentido. E, no fim, o resultado foi bem outro. E vão ser indiciados por homicídio com dolo eventual, porque eles assumiram o risco, né? Sim. Com dolo eventual, porque assumiram o risco, exatamente. Porque era de se prever, né? Num lugar próximo aos trilhos do trem, uma briga ali poderia resultar no que resultou realmente. Olha, vai me desculpar, mas não é dolo eventual coisa nenhuma. Empurrar a gente na linha do trem é para matar. Não é dolo eventual. Paulo. Da Atena, o taxista estava a caminho de casa depois de 16 horas de trabalho quando foi abordado pelos criminosos. Ele chegou a dizer diversas vezes que tem uma deficiência e demoraria um pouco para sair do veículo. Mas os bandidos não quiseram saber. É desesperador. Depois, quando você vê a imagem, então, a família vê a imagem, os amigos verem a imagem, aí que a revolta fica maior, né? Porque você não está com ação nenhuma, com reação nenhuma em relação ao que está acontecendo.
E mesmo assim eles, infelizmente, agem com violência em relação a tudo que está acontecendo ali com a gente, né? Logo depois, o ladrão entra no carro e o comparsa volta para a moto. A vítima fica caída no meio da rua e leva alguns segundos para conseguir se levantar. O criminoso manobra o veículo e quase atropela o taxista. Na hora de eu levantar, a primeira tentativa, eu não consigo me levantar, tenho uma dificuldade, depois eu consigo levantar, me apoio no carro, aí ele erra a marcha, eu consigo passar. Depois eu falei, caraca, naquele momento eu pensei que ele ia me prensar junto à parede. O bandido consegue fugir com o carro, o celular e a carteira da vítima. Quem passa pela rua acaba ajudando o taxista, que precisa de uma bengala para se locomover. Há 25 anos, ele teve uma lesão na medula depois de levar um tiro por uma arma que disparou. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu estava me trocando para jogar bola. Um garoto entrou com uma arma, porque a pessoa falava que tinha uma arma, duvidava que tinha uma arma dentro de casa. Ele foi com a arma dentro do vestiário, a arma disparou, o tiro catou em mim. Aí entrou na lateral esquerda, bateu na minha coluna, aí eu perdi o movimento da perna, então por isso que eu tenho essa deficiência. Olha, depois me falem quem está no próximo caso aí. Mas veja a maldade, veja os detalhes da maldade desses marginais. Não estão nem aí com ninguém, tá? Me dá a imagem, essa imagem aqui na tela grande. Veja lá, ó, eles tiram um rapaz que por deficiência física tem uma dificuldade enorme de andar. Não consegue andar sem bengala, ele cai. Mesmo assim ele não é poupado não, deixam lá jogado no chão. Não sei se o cara depois joga a bengala para ele ou se ele perde a bengala. Olha lá, ó, ele não consegue ficar de pé. Quando ele consegue ficar de pé, ele se apoia no carro para poder andar. E eu não sei não se o cara não deu a ré para matar o cara, viu? Porque ele olhou para trás antes. Ele olhou para trás antes. É possível. Cadê a sequência da imagem? Que depois tem a imagem até o fim. Que quase eles prensam o rapaz ali na parede. Olha lá, quase eles prensam o rapaz na parede. É que o babaca desse ladrão, canalha, ele olha para trás. Aí ele erra a marcha mesmo. Mas a primeira vez, não. A primeira vez, se ele não dá ré, ele batia ali no poste. Tá? Ele tinha que dar ré. Só que ele não tem a mínima preocupação com o rapaz que ele olha para trás e vê, está se apoiando no carro. Ele vai olhar para trás e deu a ré. Mesmo assim com o cara ali atrás. Ó. Olha lá, ele vê o cara ali atrás. Depois ele erra a marcha mesmo. Sorte que o rapaz mesmo tropegamente, porque não consegue andar. Sem bengala ele não consegue andar. Depois tem uma imagem que aparece ele com a bengala aí. Que a bengala está caída no chão aqui, ó. Tá vendo ali perto do carro? A bengala está ali. Mas quase que foi esmagado. Não interessa se o cara tem deficiência física. Então, olha lá, depois ele vai e pega a bengalinha dele, porque o único jeito que ele consegue andar é com a bengala. Mas não foi o suficiente para o cara ter pena dele. O rapaz que é motorista de táxi, já não ganha nada. O motorista de táxi está morrendo de fome. O motorista de aplicativo morrendo de fome. Né? E aí o cara tira o sujeito ali de dentro, vê que o cara é deficiente físico. Não consegue andar, e mesmo assim eles tiram o cara do carro, a sopetão, jogam o cara na rua e depois dão ré em cima do cara ainda. Você acha que eu vou ter algum respeito em achar que esse cara merece continuar vivendo durante muito tempo, merece sobreviver a tiroteios legais com polícia? Você acha que gente desse tipo... que atira em pessoas de idade, que atira em crianças, que violenta... Você acha que gente desse tipo merece ficar muito tempo aqui para fazer mais maldade? 2 bandidos que mataram o sujeito segunda-feira passada, aqui na marginal do Rio Pinheiros, um local onde passa carro pra caramba. Uma semana depois matam outro, um jovenzinho. Você acha que eu vou ter clemência com esses caras? Me desculpe, eu sou cristão, mas não aprendi a dar outra face e está na Bíblia. A senhora sabe disso, o senhor sabe disso, está na Bíblia. O único perfeito é Deus, eu não sou perfeito, não. Eu não sou perfeito. Eu queria o pior possível para esses bandidos que mataram semana passada um sujeito e mataram esse jovenzinho agora. Queria o pior possível para esses caras que roubam deficientes físicos, porque são covardes e monstros. Eu queria o pior possível para esses caras, juro, do fundo do meu coração, apesar de ser cristão. Eu não daria outra face, porque eu não sou Jesus Cristo,
não é? Não sou perfeito e realmente eu queria que esses caras, no mínimo, fossem presos e se fossem dar uma de valente com a polícia, eu queria que a polícia esvaziasse as armas em cima deles em termos de tiroteios legais, dentro da lei. Quando o bandido atira na polícia, quando o bandido coloca uma vítima em perigo, quando o bandido atira na direção de uma vítima, quando o bandido joga carro em cima de vítimas. Eu queria que eles levassem todos os tiros que tivessem dentro das armas dos policiais. É isso aí. Um suspeito de envolvimento na execução de um tenente da Polícia Militar. Quem é que está nesse caso, hein? Falei 2.000 vezes quem é que está nesse caso aí. Marcelo Moreira, esse não é o caso em que o rapaz e a namorada estavam juntos, né? Ele policial, e que começaram a dizer que, olha, pode ser um ex-marido da mulher, que por motivo passional, eu falei, olha, é cedo para ficar dando essas informações, ninguém aqui é polícia. O rapaz foi morto e a moça também foi morta. O ex-marido da mulher tinha alguma coisa a ver com o caso, Marcelo? Não, a polícia não tem essa informação por enquanto, continua a investigação, tudo prematuro. Hoje a polícia prendeu os executores, os criminosos que participaram da morte desse tenente na frente da namorada dele. Eles estavam namorando num ponto alto lá de Mogi das Cruzes, quando foram encurralados ali, surpresos ali por essa dupla de criminosos. Agora a polícia já sabe quem matou, falta chegar a motivação, Datena. Vamos ver então a Débora Lopes, que fez essa reportagem. Foi um caso que chamou a atenção de todo mundo na época. Na tela da Band, por gentileza, o Claudinho Gigante. As imagens divulgadas pela polícia mostram quando o carro da vítima, dirigido por um dos bandidos, cruza a câmera de segurança. Em seguida, 2 suspeitos de atirar no tenente e na namorada aparecem saindo do matagal, logo após os disparos. O áudio retorna. Eles entram no carro do policial militar e fogem. Este outro vídeo, gravado logo depois, também mostra a fuga. Aqui, o carro da vítima é seguido por um outro veículo, um Logan preto, sedã. O carro é este e foi apreendido na casa de um dos bandidos envolvidos no crime. Ao todo, segundo a polícia de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, 4 criminosos participaram do sequestro e morte do tenente da Força Tática, Felipe Murakami, de 29 anos, e da tentativa de assassinato da namorada dele, que sobreviveu a um tiro na cabeça. O casal passeava pelo Pico do Urubu, área turística da região, quando foi rendido pelo grupo armado. As vítimas foram levadas para este terreno baldio em Itaquaquecetuba, onde foram roubadas e baleadas. Ele acabou reagindo com um instinto de defesa e que acabou culminando com sua morte. Um dos suspeitos do crime foi preso neste fim de semana. Osiel Diógenes Silva Santos, de 25 anos, teve a prisão temporária decretada poucos dias após o início da investigação. Mas, por estratégia, a polícia manteve a informação em sigilo. Sempre trocava de esconderijo, mas a polícia inteira estava atrás dele. Sendo que houve uma discussão entre ele e a namorada dele, pois ela não queria vê-lo, que daí foi acionada a polícia militar e acabou realizando a detenção da pessoa de Osiel. Uma pessoa fria, uma pessoa calculista, mas o conjunto de indícios aponta a suspeita contra ele e os indícios contra ele. O segundo suspeito identificado e que também está com a prisão temporária decretada é Vinícius Aparecido de Jesus Santos, de 21 anos, também dono de uma extensa ficha criminal. Ele ainda está foragido. Segundo a polícia, ele seria o piloto do bando, já que o Logan apreendido é dele. No interior desse veículo, em vistoria, nós acabamos encontrando um ticket do shopping de Guarulhos. E Vinícius, 2 dias após o crime, teria ido até o shopping de Guarulhos. Friamente, 2 dias após, vai até o shopping ainda, que corrobora com as informações que nós já temos. Datena, com o avanço das investigações, a polícia conseguiu também esclarecer a motivação do crime. Trata-se de um latrocínio, o roubo seguido de morte. Isso porque Osiel e Vinícius fazem parte de uma quadrilha que já há algum tempo costumava assaltar e praticar principalmente sequestros relâmpago, abordando vítimas lá no Pico do Urubu, mesmo local onde o tenente Murakami e a namorada foram abordados. Os 2 criminosos, inclusive, já foram até reconhecidos em outros 2 casos. Osiel e Vinícius respondem por latrocínio e latrocínio tentado. Agora, o setor de homicídios empreenderá diligências no sentido de prender a pessoa de Vinícius e tentar identificar os outros 2 roubadores. Nós vamos prosseguir com essas diligências.
Acreditam ainda na perspectiva de que chegaram à conclusão de que alguém mandou matar o Marcelo Moreira. Não é um crime que se esgota aí. Ele pode se esgotar aí também, pode ter sido uma tentativa de latrocínio. Pode ter sido um latrocínio, roubo seguido de morte. Porque o policial, ele se atirou, quando ele percebeu que ele ia morrer, ele se atirou para salvar a namorada. Então, pode ter sido latrocínio, mas a polícia acha que não? Não, a investigação ainda não se encerrou, Datena, tudo indica um latrocínio. Mas o doutor Rubens, que é muito cauteloso, muito cuidadoso na investigação, ainda quer ouvir algumas testemunhas para ter certeza absoluta. Mas, por enquanto, ele está preso por latrocínio, roubo seguido de morte, sim. Eu acho que o Lucas tem mais informação do caso. O Lucas, sobre esse caso, que é um caso que ganhou a atenção de todo mundo, um jovenzinho, oficial da polícia, a namorada dele. Que estavam numa moto aí. Lucas, cadê o Lucas? Pois não, Lucas. Datena, como o Marcelo disse, o Dr. Rubens é bastante experiente, então ele esgota todas as possibilidades. Mas, neste momento, tudo indica, sim, um latrocínio. Esses criminosos atuam ali naquela região, são 4 no total, um preso e um identificado. A polícia já vai identificar os outros 2. Eles estão sempre roubando ali. Eles levam a vítima para um lugar, deixam fazer um sequestro relâmpago enquanto fazem os saques bancários. Não adianta a gente fazer mistério do que não tem mistério. Eu concordo, o Dr. Rubens é muito bom e tal. Mas os caras já roubavam ali. O policial reagiu, por que ele reagiu? Porque é polícia. Os caras descobrindo que era polícia iam matá-lo e matar a menina também. Por isso que ele reagiu. Por isso que ele se atirou em cima dos bandidos aí e tentou, pelo menos, salvar a vida da moça. Então, eu acho que o caso já está esgotado e para por aí. Não tem mistério mais nenhum nesse caso, não. Olha, um homem é preso por matar a esposa dentro de casa. Antes disso, teve alagamentos aqui em São Paulo, chuva, raio, da água para todo lado, as imagens estão pintando aí. E o Tomás Garcia está aqui comigo, que a gente pegou agora há pouco uma chuvarada na direção de Carapicuíba, é isso, Garrafa? Exatamente, na região de Carapicuíba. Cadê o helicóptero da Band com a chuvarada ali em Carapicuíba? Diz que estava na mão aqui, chovendo forte em Carapicuíba, houve queda de árvore hoje aqui em São Paulo, 43 árvores caíram aqui em São Paulo, chuva forte, o Tomás falou, não vai chover mais, mas a gente conseguiu um ponto localizado de chuva só em Carapicuíba. Permanece, e também não é chuva tão forte assim, o Garrafa acho que exagerou para mim aqui. Não está chovendo agora não, né, Tomás? Olha, Datena, só chuva leve, né? Nós temos alguns pontos de chuva leve nessa região da zona dos municípios a oeste da Grande São Paulo e também no norte da cidade de São Paulo. Aqui no centro também, na região aqui da Consolação, nós tivemos chuva leve agora há pouco, mas são chuvas isoladas, viu, Datena? Não temos aí mais condições para chuvas fortes no decorrer da noite, não. E amanhã, Tomás? E amanhã? Mesma condição, chuva forte, principalmente à tarde, entre a tarde e o início da noite, e isso vai ser a tônica da semana, viu, Datena? Nós teremos aí, o CGE da Prefeitura de São Paulo prevê chuvas mais fortes e com potencial mais elevado para alagamentos e transbordamentos de rios e córregos, pequenos rios e córregos, principalmente entre a tarde e noite de quinta-feira e a madrugada da sexta-feira, em razão de uma frente fria que vai mudar o tempo para o fim de semana. Olha, um homem é preso por matar a esposa dentro de casa. Ele chegou a pedir, ela pediu socorro, mas foi assassinada mesmo assim. Vamos ver a reportagem da Kelly? Põe na tela o Claudinho. Ele estava foragido há um mês, desde que assassinou a esposa a facadas na casa onde os dois viviam, em Cidade Dutra, zona sul de São Paulo. Ricardo de Lima Gonçalves, de 41 anos, foi preso em frente a um supermercado atacadista, que fica a 3 quilômetros do local do crime. Familiares do assassino, que moram na casa da frente, contaram à polícia que antes de ser morta, Rosemary Aparecida dos Santos gritou por socorro. Mas como as brigas do casal eram frequentes, ninguém imaginou que Ricardo a mataria. Eles só perceberam que algo havia acontecido quando veio o silêncio. Tentaram entrar no local, mas o assassino disse que Rosemary estava dormindo. Ele acabou fugindo e só depois ela foi encontrada morta. Este vizinho se surpreendeu com a notícia. Eu mesmo não esperava porque
Um mês mais ou menos ele veio até aqui e perguntou qual dia que tinha culto na igreja. Dia seguinte eu fiquei sabendo. Mas não foi a primeira vez que Ricardo atacou a companheira. Datena, de acordo com a polícia, 4 anos atrás, Ricardo já havia tentado matar a esposa a facadas. Na época, ela chegou a perder um pouco do movimento das mãos por causa dos ferimentos, mas acabou perdoando o marido. Depois da recuperação, ela veio até aqui, até mostrou para mim alguma cicatriz no braço. Na época, o criminoso chegou a golpear a mulher pelo menos 30 vezes. Disseram para mim que ela foi esfaqueada, né, em várias partes do corpo. Mesmo diante de tamanha violência, Rosemary foi coagida pelo marido. Apesar dos relatos de que era Ricardo o agressor, a vítima disse na delegacia que havia sido esfaqueada por um desconhecido que invadiu a casa. O inquérito foi arquivado e o criminoso perdoado. Rosemary tinha 41 anos e trabalhava como empregada doméstica. Era questão de tempo para que Ricardo assassinasse a esposa. Quem conhecia o casal sabia que mais cedo ou mais tarde isso podia acontecer, já que o criminoso já havia esfaqueado a vítima em 2016 e feito com que ela perdesse parte do movimento das mãos. Com a morte de Rosemary 4 anos depois, um amigo da vítima publicou nas redes sociais: "Você sabe tudo o que a gente fez por você." A empregada doméstica foi morta pelo marido com mais de 10 facadas pelo corpo. Ele foi localizado pela polícia um mês depois. Datena Ricardo foi preso nesta rua que fica a 3 quilômetros de onde matou a esposa a facadas. Segundo a polícia, ele foi abordado em atitude suspeita e acabou confessando que estava foragido. A Rocan, em patrulhamento, deparou com um indivíduo em atitude suspeita. De pronto fizeram a abordagem e o mesmo acabou confessando que em dezembro havia esfaqueado a sua esposa. Familiares do assassino que prestaram depoimento nessa delegacia contaram que ouviram os gritos de socorro da vítima, mas não tentaram intervir, pois a situação era frequente. Nossa reportagem tentou conversar com eles, que moram na casa da frente, a do casal, mas ninguém quis falar do assunto. Vai embora. Para a polícia, o criminoso contou que matou Rosemary por ciúme. Parece que ela estava mexendo no celular, ele acabou ficando nervoso, ela não quis destravar o celular e ele cometeu esse crime. O assassino de Rosemary já tinha uma extensa ficha criminal. Foi preso 3 vezes por roubo e uma por porte ilegal de arma. Também foi acusado de homicídio 20 anos atrás, mas acabou absolvido. Rosemary se apaixonou por ele através de uma foto, quando o criminoso ainda estava atrás das grades. Eles se falavam por cartas, até que o homem foi solto em 2015. Bom, hoje, depois do Jornal da Noite, tem o nosso brilhante Fernandinho com a 2ª edição do Esporte Total. Acabou o Jornal da Noite e entra o Fernandinho com o Esporte Total, você não pode perder. Programa de esporte a semana inteirinha, à exceção do dia que tem NBA, tá ok? Olha, eu disse aqui que o povo não aguenta mais ficar preso dentro de casa, que o povo não tem o que comer. Eu já disse aqui, o governador parece que resolveu ouvir, porque ele disse que a partir de quarta-feira, né, ele vai levantar algumas restrições que ele colocou São Paulo em fase vermelha. Ele percebeu que não adianta nada ele colocar em fase vermelha, porque ninguém respeita mais o que ele pede. Essa é a grande realidade. Vamos reconhecer aqui. Vamos ser claros aqui. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. O sujeito, se ele ficar dentro de casa, numa casa de 1 cômodo, o que adianta? Ele vai se isolar como? O fulano está preso dentro do quarto lá e a família inteira está nos 17 cômodos da casa. Mas quem tem 17 cômodos? Bom, um deles é o governador, que tem, acho que, a 5ª ou 6ª maior casa de São Paulo. 5ª ou 6ª maior. Se o Boulos entrar na casa dele, resolve os problemas habitacionais que tem em São Paulo aí. Dá moradia para não sei quantas pessoas. O tamanho da casa do Dória ocupa por causa que um bairro inteiro aqui. Mas não dá para isolar a gente da favela, onde não tem... O cara tem 1 cômodo para morar, às vezes nem de alvenaria. Como é que você vai isolar? Então ele resolveu abrir porque ele viu que não adiantava nada. E nós estamos com a economia pela hora da morte. Pelo menos o Dória anunciou uma coisa boa, que é a chegada de insumos da garrafa, vacina. Deixa eu ver as imagens da vacina. O Dória anunciou chegada de insumos da Coronavac.
Informação importante mesmo, Datena, mais de 5.400 litros de insumos para a fabricação da Coronavac devem chegar até 10 de fevereiro. O que significa isso, né? 5.400 litros. A produção de até quase 9 milhões de doses da Coronavac. E o Dimas Covas disse hoje também que até o dia 25 de fevereiro, início de março, serão entregues quase 17 milhões e 300 mil doses da Coronavac, Datena. Isso ao todo, né? Desde que já foi aplicado e quase 20 milhões de doses de Coronavac, não é isso? Isso, ao todo até março. Olha, o povo não aguenta mais, então eu pedi para ouvir o povão, que realmente está no desespero com o preço de alimentos e tudo mais. É uma brincadeira, viu? É uma brincadeira. Eu ainda defendo que cesta básica não pode subir. Vocês podem subir o que vocês quiserem, comida de rico, tudo bem. Mas pobre não pode continuar pagando o que paga pelo óleo de soja, não pode continuar pagando pelo arroz, feijão que está pagando, não pode continuar pagando por ovos o que está pagando, não pode. Colchão duro a 44 paus, não pode, não tem cabimento. Moela, 20 pau, bife de fígado a 20, 22 paus, não tem cabimento. Como é que o cara vai comer se ele já está preso dentro de casa e o governador aqui aumentando impostos, já que ele vai tornar mais branda a vida do paulista e do paulistano, vai suspender aí a fase vermelha e tal. Por que você não abaixa o ICMS, hein, Dória? Ou não tira para alguns que já estão quebrados? Você podia fazer isso, né? Ajuda com o imposto. Você aumenta imposto na pior época que o brasileiro está passando. Isso é uma piada, ó. Isso é uma piada e ninguém tem coragem de falar isso. Vamos ver aí o povão chiando. Ô, Dória, ouve aí, ó. Ouve aí. Ei, Datena, sou seu fã, cara. É o seguinte, o transporte tá meio pesado sim, a comida tá muito brava, né? Esse sim, aumentou muito, mas vamos que vamos, né? Sair dessa pandemia aí, muita dificuldade, mas tenho fé em Deus que vai melhorar. Carne eu não como mais, sério. Porque é muito caro, gente, R$40 um quilo de carne não dá, é um absurdo. Temos que economizar, tudo aumentando, o salário não aumenta e a gente tem que apertar daqui, apertar dali, né? Tá complicado mesmo, cada dia tá pior. Não está dando para viver, o custo de vida está muito caro, condução, hoje tenho de 60 a 65 anos, hoje é o último dia que vou pagar, que eu vou ficar gratuitamente andando de transporte. E a segunda-feira já muda completamente o ritmo de vida. Infelizmente, a gente está vivendo como pode. Já faz uns 2 meses que eu não sei o que é comprar carne, só um frango, alguma coisa assim. Porque ninguém aguenta mais esse preço, Datena. Quero que você, assim, pedir encarecidamente pelo seu programa, que ajude a nós a vencer o governo, porque ninguém aguenta mais essa situação. O preço está abusivo. Abusivo, lamentável, absurdo. Eu nunca vi tanto esses mercados ganharam dinheiro pra caramba e meteram pau no atravessador e daí por diante. Eu não sei de quem é a culpa. Só não pode ter preço de comida ao preço que está. Sem auxílio emergencial. Bolsonaro, pelo amor de Deus, para de ouvir o Paulo Guedes, volta com esse auxílio emergencial. Em vez de você ficar gastando investir em cima de lira, em cima de cargo para o Centrão e grana para o Centrão, para fazer o lira lá, presidente da Câmara e o presidente do Senado, Bolsonaro, se volta para o povo mais uma vez, que foi o povo que te elegeu democraticamente, volta com auxílio emergencial, esquece esse Guedes, nem que for de R$300, se não for de 300, 200, qualquer coisa dá, o povo não pode mais morrer de fome, não. Aqui esse governador aumentando imposto, e você ouvindo o Paulo Guedes, presidente, pelo amor de Deus, ó, me ajuda aí, ó, me ajuda aí, isso é uma piada, ó. O povo está na pior fase da pandemia, é uma pandeconomia, que é a doença mais a economia doente com milhões de desempregados, gente sem emprego pra caramba, gente que tá morrendo de fome, o outro lá não come carne vermelha, só você pintar a carne de frango de vermelha, há 2 meses você não ouviu ele falar, e a senhora falou assim, a partir de segunda-feira, foi hoje, que gravaram ontem ou anteontem,
Mas foi hoje o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que eu conheci. Não esse aí que está aceitando aumento para ele, para vice-prefeito, para secretário, aumento abusivo que a Câmara deu para poder destravar aumento para a elite do funcionalismo público municipal. Não esse Bruno que eu quero ver. Por que você não volta atrás? O governador Dória, o senhor e o Bruno podiam sentar. Será que vocês não andam de ônibus, né? Não precisa. Tem helicóptero, tem carro, tem o que quiser. Não é verdade? Vocês não foram de ônibus. O Bruno Covas não foi de ônibus pro Maracanã domingo, foi? Claro que não. Então, por que vocês não voltam atrás? Gratuidade entre 60 e 65 anos, o aposentado não consegue nem comer. Não consegue nem comer. O dinheiro que ele tem dá pro fio. O Fio, outro dia o Fio falou assim, eu tenho 49 anos e a minha mãe me sustenta, eu estou morrendo de vergonha. Mas ainda assim, o que o aposentado tem, ele dá para o filho, para a filha, para o neto, para poder sobreviver. E vocês vêm acabar com a gratuidade para favorecer a empresa de ônibus. Vocês deviam ter vergonha na cara. Está faltando vergonha na cara para vocês. E o presidente, para de ouvir esse raio desse ministro da Economia e volta com o auxílio emergencial. Veja o que essa família está fazendo para poder sobreviver. Põe na tela, Claudinho. Datena, a gente está aqui com o Marcos, ele que inclusive é telespectador do Brasil Urgente, estava contando para a gente um pouco sobre a vida dele, o trabalho dele durante essa pandemia do coronavírus, né, Marcos? Como é que ficou a tua situação nesse período? Bom, assim que começou a pandemia, como eu sou ambulante, trabalho em estádio de futebol, para mim foi eu fui o primeiro a... Segundinho só. Quem é que é o presidente do Senado, Garrafa? Rodrigo Pacheco, candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro. Ele recebeu 57 votos e a principal adversária, Simone Tebet, do MDB, recebeu 21 votos. Datena. Bom, o Bolsonaro já conseguiu fazer o presidente do Senado. E a Câmara, que horas começa a eleição? Começa agora. Agora os candidatos já colocaram todos que vão participar, já se manifestaram e começa a votação a partir de agora, às 7 da noite. Pelo que foi levantado até agora, a possibilidade do Lira ser eleito, não é isso? Exatamente. Agora há pouco teve uma confusão. Teve uma reunião entre o Maia e o Arthur Lira, parece que teve bateção na mesa e tudo mais. Bom, moral da história, o Bolsonaro pode fazer barba e cabelo e aí os caras vão tentar o impeachment dele e não vão conseguir. Esse é o grande detalhe. Mas a que custo nós vamos ser o Brasil? Porque tem o parlamento inglês, né? Que é o parlamento da Libra esterlina. É o parlamento da Libra, né? Que é a moeda, talvez a moeda mais valorizada do mundo é a Libra. Se não for a Libra, é uma DAS. É o parlamento inglês da Terra da Rainha da Libra. Nós vamos ter o parlamento do Lira. Ao invés da Libra, o parlamento do Lira. Presidente, isso vai custar caro pra caramba, presidente. Isso vai custar caro pra caramba. Encargo e daí por diante. Vai custar caro pra caramba. Põe no ponto a reportagem da Marcele Setúbal, eu quero ver o que aquela família está fazendo para sobreviver, porque o pobre está pela hora da morte. Esse é o detalhe. Vamos ver o que o brasileiro está se virando nos 30 para poder sobreviver. Marcele Setúbal. Datena, a gente está aqui com o Marcos, ele que inclusive é telespectador do Brasil Urgente, estava contando para a gente um pouco sobre a vida dele, o trabalho dele durante essa pandemia do coronavírus, né, Marcos? Como é que ficou a tua situação nesse período? Bom, assim que começou a pandemia, como eu sou ambulante, trabalho em estádio de futebol, para mim foi eu fui o primeiro a parar, né? Uma das profissões primeira a parar. E daí tive que me virar da forma que dá, né? Para sustentar a mulher e os 3 filhos, ele agora vende ovos. E só não tem que pagar aluguel porque conta com a ajuda de um amigo que cedeu a casa para a família morar. Mesmo assim, as dívidas continuam. Pago só água e luz aqui e cuido para ele do estacionamento. E lá onde eu estava, eu pagava aluguel. Saí de lá, conforme a pandemia, até com os 2 aluguéis atrasados ainda. A gente vai então aqui mostrar o instrumento de trabalho, né, Marcos? Esse foi o teu instrumento de trabalho durante esse período da pandemia, né? Aí é uma forma que eu encontrei para poder dar o sustento da minha família, né? Que também não está fácil, né? Conforme a pandemia, muitas pessoas resolveram fazer a venda de ovos também. Então são muitos carros na rua.
Além da concorrência, o preço dos ovos também se tornou mais um problema. Aumentou R$ 5,00 em cada caixa. E o teu retorno financeiro com a venda deles está sendo o suficiente? Bom, é assim, tá dando para trazer o alimento para dentro de casa. Pagar contas, essas coisas aí, tá ficando em segundo plano. A situação agora está ainda mais complicada por causa do fim do auxílio emergencial. Não que estava bom, mas ajudava. Hoje sem o auxílio também, aí nós temos um pouco mais de dificuldade. Dava para você conseguir pagar uma água, uma luz. O Marcos sai todo dia cedinho para vender os ovos e também sacos de laranja, que ajudam a pagar a gasolina. Datena, essa é a rotina do Marcos. Ele sai com o carro dele, com um porta-malas aberto para mostrar, né, a mercadoria, mostrar os ovos e também os sacos de laranja. Tem aproximadamente ali 20 cartelas de ovos. Em algumas situações, em alguns dias, quando as vendas não estão muito boas, ele demora até umas 4 horas para conseguir fazer só a primeira venda. Querendo ou não, você vai ficando meio cabisbaixo, tem dia. E o que tira muito essa tristeza é olhar para eles, ver o sorriso deles. Então é o que me deixa mais em paz. Que São Jorge te proteja, meu filho. Eu vi o quadro do São Jorge ali, não está protegendo nem o Corinthians ultimamente, mas que ele te proteja. Se depender dos homens, o coitado, quanto é que ele paga uma cartela de ovos? Está quase 19 paus uma cartela de ovos aqui no Carrefour. A gente conferiu agora, não foi isso, Rafa? Exatamente. Deve ter lugar que está mais caro. O que é? A cartela com 30 ovos? 30 ovos, R$18, alguns lugares já próximo dos R$20 também. Chegou a ficar mais caro, né? Chegou a ficar 25 por aí. Ficou isso mesmo. Naquele começo, até a gente instigar o capês a correr atrás dos caras. O que os mercados ganharam de dinheiro, eles podiam congelar preço por, no mínimo, 2 anos aí, que com o dinheiro que eles ganharam da pandemia, porque os ricos ficaram mais ricos na pandemia e os pobres mais pobres. O que esse coitado desse homem vai fazer conseguindo vender ovo? O que ele vai ganhar? No fim, ele vai ter que comer os ovos que ele está vendendo. Terrível isso. Lamentável. Na outra ponta tem a greve dos caminhoneiros que fecha parte da rodovia Castelo Branco em São Paulo. Aí vem aquela história, olha, eu sou contra mesmo interromper o direito de vida das pessoas, as pessoas têm direito a ter vias livres e tal, mas também tem o outro lado, não? Pô, o que esses caras morrem nas estradas esburacadas e inseguras do Brasil, o que esses caminhoneiros pagam de pedágio, que é um assalto, a mão desarmada paga por eixo, não é? O que esses caras morrem em roubo de carga em São Paulo e no Brasil, o que esses caras ficam tanto tempo fora de casa, quantas empresas de transporte de carga, quantas fecharam porque não tiveram condição de continuar servindo, porque empresas que elas serviam quebraram também. E aqui em São Paulo o governador nunca baixou o ICMS. Ele fechou a maioria das coisas e mandou o imposto do lombo do cara. Então, quantos caminhoneiros estão desempregados nesse momento? Os que estão empregados estão trabalhando em jornadas, às vezes, de escravidão, porque vai para a rua, a base de rebite, que tem que tomar rebite para viajar 24 horas. Então, você tem que ver o outro lado da coisa também. Tem que ver o outro lado, o lado dos caminhoneiros também. E o óleo diesel? Pô, o óleo diesel tá caro pra caramba, a gasolina cara pra caramba. Que nem aquele rapaz que sai para vender ovos. Só o que ele vai pagar dos ovos e da gasolina, coitado. Mal ele tem condição de sobreviver, assim é um caminhoneiro. Aumenta o preço do óleo diesel, aumenta o preço de todos os alimentos. O patrão vai ter que demitir caminhoneiro, vai ter que deixar menos caminhoneiro, porque vai pagar mais óleo diesel. Esses pedágios que se cobra por eixo é um absurdo, é um roubo, não sei. Só grandes empresas que conseguem manter-se aí no transporte de carga. E são esses caras que carregam o que nós produzimos. Sem eles não há abastecimento. Você viu na última grande greve dos caminhoneiros, não é? Tem que ver os dois lados da coisa aí. Eu sou contra a greve, parar a estrada, mas tem que ver o lado dos caras também. Os caras só se ferram, velho.
Vamos ver a Letícia Gil na tela da Band, por gentileza, ô Cláudio Gigante. Os policiais usaram balas de borracha para impedir o fechamento da rodovia. Os caminhoneiros ocuparam a rodovia Castelo Branco, principal ligação entre a região metropolitana e o centro-oeste paulista. O dia amanhecia quando o grupo entrou a pé na via. 2 pistas acabaram interditadas na altura de Barueri, na Grande São Paulo. À frente, cercado pela polícia, o grupo usava faixas nas mãos e no asfalto para fazer o protesto. Caminhoneiros que não participavam da greve eram hostilizados. O grupo seguiu a pé pela rodovia, que começou a semana congestionada no sentido capital. Datena, nos manifestantes que ocuparam a rodovia, que o Cleisvaldo Oliveira mostra aqui pra gente, tem uma série de reclamações, entre elas os aumentos nos preços dos combustíveis, principalmente o do óleo diesel, que é usado no instrumento de trabalho dos caminhoneiros. Na semana passada, a Petrobras subiu o preço do diesel nas refinarias em 4,4%. Os manifestantes citam ainda a mudança em São Paulo na cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que vai aumentar ainda mais a alíquota sobre os combustíveis. Nós estamos contra o ICMS em São Paulo, que aumentou tudo em cadeia. Aumentou alimento, gás. Então, a nossa reivindicação é que diminua esse ICMS, que volte o trabalho, porque só o caminhoneiro que não parou. Valtinho é do transporte escolar e participou do ato. A questão nossa é que vai voltar 35% de cada escola. Nós não temos como atender e o diesel subindo cada vez mais. Então nós estamos aderindo junto à greve, junto aos caminhoneiros. O grupo também demonstrou preocupação com o aumento do imposto sobre os produtos essenciais para a categoria. E está cada dia pior. O óleo, por exemplo, sobe hoje. O certo seria o frete subir também, não sobe. Essa tabela de frete mínimo que fizeram aí não funciona. Ninguém respeita a tabela. Em São Paulo, os manifestantes disseram que o ato envolveu trabalhadores autônomos e foi organizado por meio de grupos de mensagens por celular. Outras cobranças conhecidas da classe foram lembradas, como benefícios nos pedágios e revisão na tabela do preço mínimo do frete. O ato se estendeu por 10 quilômetros até a base da Petrobras, em Barueri, na Grande São Paulo. A greve dos caminhoneiros, anunciada para esta segunda-feira, não teve a adesão que se esperava. No resto do Brasil, pequenos protestos, como os registrados nas estradas paulistas. O movimento não chegou nem perto daquele que parou o Brasil em 2018. Olha, você quer começar o ano com o pé direito ou colocar as parcelas do seu financiamento ou empréstimo em dia e ainda economizar um bom dinheiro? Então presta atenção nessa super dica da American e saiba como você pode economizar até 50% do valor das parcelas do seu financiamento ou quitar com até 87% de desconto. Pode ser que o seu financiamento já esteja até quitado e você ainda nem se deu conta. Se livra dos juros abusivos. Comece o ano economizando dinheiro e se livrando da preocupação da busca e apreensão do seu veículo com a ajuda da American. Envie uma mensagem para 11, anota aí, hein? 11 9 4000 0321 ou liga de todo o Brasil sem DDD para 4007 1783. Ano novo, vida nova. Conte com a American e garanta a tranquilidade que você tanto merece. Envie uma mensagem ou ligue e faça agora uma simulação sem compromisso e descubra quando você pode economizar no seu financiamento e quanto você pode economizar no seu financiamento. Soluções inteligentes em reestruturação financeira.